Hoje nós vamos estudar o capítulo 13 do livro de Romanos. A partir desse capítulo, nós vamos fazer uma aplicação da doutrina na vida do cristão. Nós vimos que Romanos é um tratado, é um livro muito rico de aprendizado, e é um livro que traz ensinamentos para a nossa caminhada de fé, um livro que traz entendimentos da salvação e tem toda uma ordem de salvação, ordem de salutis, como nós devemos nos comportar perante isso. Mas agora ele vai falar nas aplicações práticas, né? E ele começa da obediência às autoridades. Todo homem está sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ou seja, Paulo está dizendo que tudo o que acontece é porque Deus permite. Toda autoridade constituída é porque Deus permitiu. E nós devemos obedecer às autoridades, porque nós estamos sujeitos às autoridades. Mas o fato é que, quando esse livro de Romanos foi escrito, né, nós sabemos que o Império Romano tinha imperadores cruéis, imperadores. Então nós temos que entender que até que ponto nós temos que obedecer às autoridades. Tudo aquilo que não está em desacordo com a palavra de Deus, evidentemente que nós temos que obedecer. Porque não cai uma folha sem o consentimento de Deus. Então nós vamos entender que as autoridades constituídas, Deus permitiu. Mas aquilo que contraria a palavra de Deus, nós devemos ter o cuidado, né, de não obedecer. Aquilo que contraria a palavra de Deus, nós temos que ser contra. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão para si mesmo condenação. Ou seja, nós temos que não se opor à autoridade e não resistir à ordenação de Deus, porque Paulo está aqui dizendo que a autoridade é uma ordenação de Deus. E se é a ordenação de Deus, os que resistem trazem sobre si mesmos condenação. Mas nós vamos entender que é preciso que essas autoridades estejam de acordo com os ensinamentos do nosso Deus. Eles são pessoas que servem a Deus. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Quando nós vivemos uma vida em que nós fazemos o bem, não fazemos o mal, não temos que temer. Não há problema nenhum. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para ter o bem. Então, é como a autoridade, ela existe para servir a Deus. Servir a Deus e servir ao povo. Então, a autoridade, ela está para fazer o bem à humanidade. Ela está para fazer um trabalho em que o povo seja beneficiado e não para fazer o mal. Então, quando você tem autoridade que faz o bem, ótimo. Mas quando você usa a autoridade para fazer o mal, está contrariando os preceitos de Deus. Entretanto, se fizer o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Sabemos que Deus é o Deus que é o Deus de paz, mas Deus é justiça. Jesus, quando veio a primeira vez, Jesus veio trazer salvação para a humanidade.
Mas quando Jesus voltar pela segunda vez, ele volta como juiz. Quando Jesus voltar pela segunda vez, não há mais nenhuma chance de salvação. Porque na segunda vez que Jesus voltar, haverá concomitantemente o arrebatamento da igreja e todos os mortos ressuscitarão. Os que tiverem morrido em Cristo no corpo glorificado estarão com ele por toda a eternidade. Então nós temos que entender que nesse momento aqui, como ele é ministro de Deus, a autoridade, então, porque ele não é sem motivo que traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Então, quem pratica o mal está debaixo, né, do castigo do representante aqui. É necessário que ele esteja sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Nós vivemos no Estado laico, onde há separação do Estado e a Igreja. Alguns países, não, mas o nosso país, o Brasil é um Estado laico, há uma separação da Igreja e do Estado. Mas nós sabemos que nós devemos obedecer às nossas autoridades constituídas, no que concerne aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Os nossos tributos, os nossos impostos são pagos para o benefício de toda os nossos povos, incluindo todos nós. Então, nós entendemos que esses recursos que nós pagamos, impostos, tributos, é para o bem, é para o serviço da humanidade. Pagar a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Ou seja, nós devemos pagar aquilo que nós devemos. Não devemos ficar devendo nada a ninguém. Mas ele vai falar a questão do amor ao próximo e o cumprimento da lei. Nós sabemos que obras da lei não salva ninguém. Quem salva é a fé em Jesus Cristo. E ele vai falar que a ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, quando nós amamos ao próximo, nós cumprimos a lei. O amor é a evidência que nós cumprimos a lei. Nós cumprimos a lei em Cristo Jesus, na cruz, quando ele morreu em nosso favor. E nós colocamos a fé em Jesus Cristo. É na cruz que nós cumprimos a lei maior. Por isto ele vai dizer, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós sabemos que no Decálogo, os 6 últimos mandamentos, ele fala do amor ao próximo. Então, quando nós amamos ao nosso próximo, a nós mesmos, nós estamos resumindo esses 6 mandamentos num único, que é amar ao próximo, a nós mesmos. Mas o amor é uma coisa tão forte, que a palavra de Deus diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Devemos amar o próximo como Jesus nos amou, de forma incondicional. E aí ele ainda é mais forte ainda no sentido de dizer que devemos amar o próximo como o pai amou o filho. Então o amor é uma coisa tão forte que ela permanecerá para sempre. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aquele que ama não tem coragem de fazer o mal contra o seu próximo.
ele vai dizer agora que o dia está próximo. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Nós sabemos que tudo começa, o reino de Deus, ele iniciou com a primeira vinda de Jesus e será concretizado com a segunda vinda de Jesus. Na primeira vinda de Jesus, ele prendeu Satanás. Satanás está preso. Ele só vai até onde Deus permite. E Jesus, quando veio, morreu em nosso lugar, em nosso favor. Ressuscitou e subiu aos céus e mandou o Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós, o reino de Deus já começou dentro de nós, já está dentro de nós. Já foi iniciado nessa primeira vinda. Será concretizado na sua segunda vinda, onde nós teremos a glorificação. Vai alta a noite e vem chegado o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos nas armas da luz. Quando nós estarmos em trevas, nós estamos na noite, mas quando nós recebemos o Espírito de Deus que iluminou nossa mente, a nossa vontade agora de servir a Deus, e vem chegado o dia, agora nós temos luz no nosso caminho, nós agora somos luz do mundo, porque agora nós temos o Espírito de Deus morando no nosso corpo, que é morada do Espírito Santo. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos nas armas da luz. Agora não andamos mais nas trevas. Quando nós conhecemos a Deus, nós andamos agora nas armas da luz. Agora nós temos novidade de vida na nossa vida. E ele vai agora concluir esse capítulo dizendo: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedice, nem impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Por que Paulo fala, andemos dignamente como em pleno dia? Porque, na realidade, a nossa prática de vida tem que ser de forma clara, como a luz do dia. Não tem que ter nada escondido. Tem que estar tudo aos olhos de todos. Ou seja, um convertido, um verdadeiro cristão, ele não tem que andar escondendo nada. A sua vida tem que ser uma vida em consonância com a palavra de Deus. Não em orgias, bebedice, não em dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, ao seu desejo. Nós temos que entender que nós temos que obedecer ao nosso Deus, mas tem situações que é preciso ter discernimento. Quando o faraó decretou que aquelas parteiras tinham que matar os meninos, elas não obedeceram porque isso contrariava a palavra de Deus, né? Quando Daniel tinha que se ajoelhar em frente se ajoelhar perante um rei pagão, ele preferiu ir para a cova dos leões. Quando os amigos de Daniel tinham que se ajoelhar perante uma estátua, eles preferiram não se ajoelhar e ir para a coluna de fogo aceso. É nessas circunstâncias que nós temos que entender que devemos obedecer à autoridade, mas aquilo que contraria a palavra de Deus, nós devemos estar de acordo com a palavra de Deus. Que Deus continue nos abençoando.